Olá, estamos iniciando mais um Papo Suprem e hoje nós estamos com um convidado muito especial. Ele é um educador que caminha na educação há muitos anos, embora seja tão jovem, e atualmente ele é o chefe do Núcleo de Educação Ambiental da Secretaria de Educação do Distrito Federal. O educador Henrique Torres, muito prazer, você está aqui, meu querido. É tão bom estar com um educador que vive a educação como vocação. Obrigado. E eu sei que você tem essa caminhada, querido. Estamos aqui para te ouvir, para saber de você como é que é dirigir, querido, um núcleo, né, de educação ambiental, de uma secretaria de educação, do DF, né, e esse núcleo que está relacionado com a subsecretaria de educação básica, né, do MEC. Como é que é essa sua trajetória? Fala para a gente. E como é que é lidar com a questão da educação ambiental, né? Como é lidar com a ecologia humana na educação básica? Me fala, como é que você está nesse trabalho? Um trabalho muito bonito, muito gostoso, Sim. É um trabalho muito importante para um novo passo da educação pública, da educação de uma forma geral, Sim. no Brasil e em especial aqui no DF, porque nós acreditamos que a educação ambiental ela vem como um elo entre os saberes. Sim, então, os saberes vieram há muito tempo sendo repassados na escola, aos nossos alunos, mas de uma forma desassociada. Então, um professor de geografia conversava sobre o seu tema, de matemática sobre o seu tema, e a educação ambiental aparece nesse momento não é para formar ambientalistas, mas para conversar sobre a vida em todos os conteúdos. Então, ele aparece como um conector dos saberes científicos e oportuniza também, abre uma porta para os saberes tradicionais adentrarem a escola falando sobre os temas bioma, falando sobre os temas cultura, falando sobre as tecnologias sociais, as tecnologias tradicionais do povo brasileiro, dentro desse conhecimento que é o conhecimento científico que o professor traz e que vem muito presente nos livros escolares. Então, nesse sentido, metodologicamente já se está trabalhando não só a interdisciplinaridade, mas a transdisciplinaridade. Porque se a vida vai estar presente em todas as disciplinas, né, a dialogia das disciplinas numa interdisciplinaridade e a vida como uma transdisciplinaridade, numa presença mesmo ecológica. E eu sinto que é a própria prática também, junto metodologicamente da inter e da trans, a transversalidade. Me parece que a transversalidade ela é uma modalidade de prática da transdisciplinaridade. Então, quando se coloca, por exemplo, na matriz curricular, que interessante, né? Colocar na matriz curricular a vida e o sentido da vida nessa dimensão mais ecológica. Como é que isso se processa quando vai para o aprendizado propriamente dito? Como é que os professores estão tratando dessa abordagem pedagógica de aprendizagem? Fala para a gente como é que primeiro, como é que os professores estão recebendo essa experiência nova? É um projeto político-pedagógico, né? Perfeito. E como é que a prática se dá na relação educando-educador? Então, na Secretaria de Educação aqui no DF, a experiência que a gente tem, primeiro que a gente considera a educação ambiental como um tema essencial dos direitos humanos. Os direitos humanos surgem na Declaração Universal dos Direitos Humanos depois da pós-guerra, né? Sim. E ao longo desse tempo ele vem sendo transformado de acordo com a cara das comunidades que aceitam o ser humano na sua diversidade e respeitam a vida. Sim. E aqui em Brasília, no Distrito Federal, não é diferente. E a gente entende que o meio ambiente, a qualidade de vida, olhando a ecologia, o meio ambiente, o ser humano numa complexidade de ecossistema, é essencial para a continuidade da espécie humana e também para a dignidade de qualquer forma de social que a gente tenha presente no Distrito Federal. Então a gente passa isso pensando nessa forma. Então a abordagem da educação ambiental, ela tenta buscar uma conexão do ser humano com tudo que acontece interno e externo ao ser humano. Ah, que interessante. Então olhar para o ser humano na sua alimentação, na sua forma de pensar, é muito importante para que ele também tenha um bom desenvolvimento no seu dia a dia. Né? Uma pessoa que não está satisfeita consigo mesmo, ela vai ter um relacionamento difícil em sala de aula, entre os seus pares, enfim, em qualquer momento da sociedade. Então, a ecologia, ela pensa nesse ecossistema, né? O sistema da vida. O sistema da vida começa no nosso interior, ele também relaciona-se com o seu exterior através, por exemplo, de uma qualidade do ar, através de uma forma de alimentação ou da alimentação com agrotóxico ou sem agrotóxico.
ela também se relaciona assim, com o entendimento da necessidade da valorização da diversidade para a continuação da espécie, por exemplo, da necessidade da diversidade para que a gente possa alcançar uma equidade social. Então, essa é a educação ambiental que a gente vislumbra para o processo educativo formal. E dentro disso, a gente tem uma problemática, porque essa é uma visão muito complexa e os nossos professores, eles não são formados para trabalharem dessa forma em sala de aula. Então, eles chegam na sala de aula, a gente vê um processo de formação de professores, de graduação em licenciaturas, que eles vão diminuindo ao longo do tempo. Então, antes era 4 anos, hoje você já tem a formação de 3 anos. Sim. Em 3 anos, a gente não consegue aprender o que foi acumulado pela sociedade desde o iluminismo. Quanto menos relacionar isso com a complexidade da vida moderna. O que os nossos alunos demandam da gente, o que a comunidade demanda, porque a escola é um locus de transformação da sociedade. Sim, claro. Ele precisa de outros atores estar agindo junto com ele para ter o sucesso daquela transformação. Sim. A transformação não pode acontecer só pela escola e nem vai acontecer só pela escola. A escola não vai salvar o mundo. A gente precisa de ter outros atores atuando com eficiência para que a escola também tenha a sua eficiência. E assim como a escola precisa ter eficiência para que a saúde tenha eficiência. Claro. Enfim, é uma simbiose, é uma parceria que precisa acontecer. Sim. E aí o professor chega na sala de aula, ele chega sem o conhecimento científico que ele precisava ter, ou não, mas ele chega sem esse conhecimento científico construído nessa história humana. E aí ele também chega sem saber como lidar com o processo pedagógico, que é uma falha muito profundo, não tem bagagem nem do conhecimento e nem de como acontece o processo pedagógico. De coisas muito básicas, muito elementares, como, por exemplo, como preencher um diário de classe. Qual é o diário de classe que você vai lidar com ele? Como preencher esse diário de classe? O professor não aprende isso na faculdade. Ele não aprende como fazer um plano de convivência na sua sala de aula antes de começar o ano letivo. Nossa. Ele não aprende como estruturar um processo avaliativo. Ele não sabe como fazer uma prova, nos remetendo a um instrumento que hoje em dia já está meio demodé, né? Mas ele não aprende como fazer uma prova, por exemplo. Como fazer um trabalho coletivo, como fazer uma coordenação pedagógica. Agora imagina o professor falando sobre sexualidade em sala de aula. Sim. Se ele não aprende o elementar, ele não vai aprender a falar sobre sexualidade. Uma aluna vira para a gente em um determinado momento da nossa história como professor e pergunta, com 14 anos, chama a gente lá de fora da sala e fala: professor, ontem eu perdi minha virgindade com uma pessoa muito mais velha do que eu e hoje ele não quer atender mais meu telefone. O que eu faço, professor? Nossa. Essa é a realidade em sala de aula. Essa é a realidade. A outra realidade em sala de aula, a gente chegando depois do intervalo na sala de aula e a gente percebe um movimento estranho no fundo da sala de aula e a gente percebeu que os meninos de 5ª série estão experimentando cocaína em sala de aula. Nossa. Essa é a realidade. E como o professor vai lidar com isso, ele chega tão imaturo dentro do ambiente escolar. Essa é uma questão. E então, isso é nesse sentido, a gente vê como é importante, por exemplo, esse projeto é um projeto novo. Como é importante, por exemplo, agora no Plano Nacional de Educação 2011-2020, todo o tratamento das licenciaturas, né? Em que medida a formação pedagógica dos estudantes de graduação que fazem as licenciaturas, em que medida o MEC tomaria a responsabilidade desse projeto também? Como é que ele vai subsidiar um professor a tratar, por exemplo, da temática dos direitos humanos e do meio ambiente nessa dimensão? Mas, assim, é muito lindo esse trabalho que você está fazendo e complexa a abordagem que você está trazendo para a gente. Nós estamos terminando agora o nosso primeiro bloco, mas nós vamos continuar. Fiquem com a gente, porque o Henrique Torres, ele tem uma grande bagagem, porque ele não só agora está atuando como o chefe da educação ambiental da Secretaria de Educação do Distrito Federal, mas ele tem uma trajetória muito longa de um professor, um educador, na compreensão que o Paulo Freire nos traz. Ele é um educador porque ele ama educar. E ele ama educar porque ele ama a vida que vive nele e que vive em todos os seres humanos. A vida que dá o próprio fôlego, né, a própria respiração da vida. Então, é um educador que está tratando agora, nesse momento, de uma temática muito emergente na educação, como colocar a transversalidade em prática, numa prática pedagógica, lidando com a temática da vida, né? A vida sendo tratada nos direitos humanos a partir da abordagem do meio ambiente.
Fique conosco, voltando já já para o segundo bloco. Estamos de volta ao nosso Papo Suprem e hoje nós estamos com um convidado muito especial. É maravilhoso poder estar na presença de um ser que assume a responsabilidade e a alegria de servir a educação, de ser educação. Não só ser educador, mas ser a educação como uma manifestação de vida. E nós estamos falando hoje com o Henrique Torres. Ele é o chefe do Núcleo de Educação Ambiental da Secretaria de Educação do Distrito Federal. E nós estamos falando de todo o processo atual de uma política pedagógica que vem do Ministério da Educação a respeito da educação ambiental para a idade de entre 9, 10 a 12 anos. 11 a 14 anos. 11 a 14 anos, que seria da 5ª série à 8ª série. Perfeito. E ele é a pessoa responsável na Secretaria de Educação que está lidando com os direitos humanos, a presença da realização dos direitos humanos em uma educação voltada para o meio ambiente. Continua falando com a gente. Então, você estava falando para a gente no nosso último bloco que como lidar com os educadores, né, a formação dos educadores para que eles possam ter um preparo pedagógico para lidar, por exemplo, com um projeto como esse. É um projeto novo, né, do MEC, ela está relacionado com a secretaria. Você poderia falar para a gente, primeiro, desse projeto novo, e ele enquanto projeto do MEC, como o Ministério da Educação, a Secretaria, por exemplo, do Ensino Superior, que é responsável pelos cursos de graduação, como é que eles estão envolvidos com esse projeto em relação à preparação do docente para lidar com essa abordagem da transversalidade da educação ambiental na matriz curricular da educação básica? Bem, assim, nós temos, o MEC, na verdade, ele tem uma trajetória onde, desde o final da década de 90, ele vem construindo os parâmetros curriculares. Sim. A gente tem depois um Programa Nacional de Educação Ambiental construído. Sim. E nós chegamos agora, nesse momento, num momento especial, que é a 4ª Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. A 4ª Conferência, ela vem... ano passado a gente teve um outro instrumento muito importante, que foram a promulgação pelo ministro das diretrizes curriculares de educação ambiental. Então foi em junho do ano passado, na ocasião da Rio+20, foi assinado pelo ministro, né, uma decisão do Conselho Nacional de Educação, e aí agora a gente chegou na 4ª conferência com esse instrumento, com as diretrizes, com os parâmetros curriculares, com a Política Nacional de Educação Ambiental. Sim. Nós temos uma política do Distrito Federal de Educação Ambiental. Dentro da Secretaria, nós acabamos de desenhar, baseado nesses instrumentos, uma política de educação ambiental da Secretaria de Educação, né, pensando na educação ambiental formal, que acontece no processo de escolarização. Sim. Então, o MEC vem construindo-se há algum tempo e agora nós chegamos numa 4ª Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, que é como se fosse uma chave disparadora onde isso tudo vai para dentro do ambiente escolar. Okay. E a 4ª conferência, ela tem uma peculiaridade das outras conferências que acontecem, né? Aqui em Brasília nós temos 14 conferências acontecendo esse ano, né? Que é uma intenção de um modelo de governo de trazer a sociedade para dentro da gestão pública. Sim. Então, ouvir a sociedade de uma forma mais próxima, a conferência tem esse caráter. E a conferência Infanto-Juvenil pelo meio ambiente, ela acontece numa primeira etapa, numa formação com os professores. Então, os professores, eles recebem uma oficina para eles poderem orientar essa ação na escola. Eles não vão realizar, eles vão orientar. Quem realiza é o Infanto-Juvenil. E como é que essa oficina é desenvolvida? Então, essa oficina, quem faz a oficina com o professor, quem ensina o professor a fazer a conferência são os nossos alunos, que passaram pela 3ª conferência. Então, a gente resgata esse coletivo jovem de meio ambiente. Rico. Esse coletivo jovem, a gente agenda, esse coletivo jovem vai até a regional de ensino e junto com o professor ele aplica a conferência, a metodologia da conferência, que é baseada na oficina de futuro e na árvore dos sonhos. Antes de você falar da árvore do futuro, que é fantástica, e a árvore dos sonhos, não é isso? Isso, perfeito. Árvore do futuro, oficina de futuro, árvore dos sonhos, né? Olha que interessante, se a gente for encontrar vários educadores, né?
É uma prática metodológica, né, educativa. O educando passa a ser o educador do seu educador. Perfeito. E o educador do educando passa a ser o educando do educador. Perfeito. Isso é riquíssimo. E isso tem a ver também com o meio ambiente. Isso tem a ver com uma ecologia humana. Isso tem a ver com uma dialogicidade, né, no reconhecimento que a vida que respira em você, educador, e que respira em mim, educanda, é a mesma vida. E essa dialogia também, ela tem a ver com princípios, os princípios dos direitos humanos e também os princípios de uma dimensão mais ecológica, de um encontro, o sagrado do encontro. Perfeito. Mas agora vamos falar do sonho, né, da árvore dos sonhos. Perfeito. E a oficina de futuro. Como é que isso está sendo colocado em prática? Bem, vamos contar um pouco dessa história, né? A árvore do sonho ele surge lá, né, uma técnica que surge lá na Rio 92, Sim, onde olha. tinha uma árvore e as pessoas passavam por essa árvore, cada uma das pessoas colava no galho dessa árvore o seu sonho. Sim, E aí, se olhando para isso, se criou essa metodologia. E essa metodologia é expandida para o Brasil pelo MEC, numa sensibilidade muito grande da equipe que está hoje na gestão da educação ambiental do MEC. Então a gente parabeniza essa equipe. É uma né? equipe muito especial. Muito especial. Sem dúvida, não só muito especial, mas muito competente do ponto de vista técnico, que já tem toda uma política arranjada com parâmetros, com diretrizes, com legislação, com técnicas que vão até a ponta, até o professor. Passa pela gestão e chega até o professor, envolvendo o aluno em todo esse processo. Porque não faz sentido a gente continuar educando sem ouvir do aluno como ele quer ser educado. Claro, E com para certeza. o que ele quer ser educado. Porque a gente faz um projeto pedagógico, político, pedagógico, para algo. E a gente muitas vezes faz esse projeto para o sonho do professor ou para o sonho da gestão. E muitas vezes esse projeto também fica engavetado. Sim, sim. E aí o momento é, primeiro, tirar da gaveta. E segundo, recriar esse processo de criação. E esse processo de criação volta agora com o processo com o aluno dentro disso. Sim, A Secretaria de Educação tem isso dentro de uma política de gestão democrática e de valorização do projeto político-pedagógico da escola, que é um instrumento muito importante, que estava adormecido, mas isso também aparece de uma forma muito latente dentro de um projeto nacional distrital de educação ambiental. Então, com isso, a gente busca fazer o quê? A gente busca resgatar a participação do aluno e com princípios que os alunos nos disseram na primeira conferência. Jovem educa jovem, jovem escolhe jovem, uma geração aprende com a outra. Isso. Esses são os 3 princípios que norteiam a conferência e que norteiam atualmente a ação do Núcleo de Gestão Ambiental do Distrito Federal. Então, tudo que a gente está fazendo, a gente está chamando a juventude para fazer conosco, a juventude para estar ao lado nosso e a juventude para fiscalizar a nossa ação. Então, a gente tem um coletivo jovem, esse coletivo jovem também, ao longo de uma gestão anterior, ela não teve uma política de fortalecimento e de crescimento, e agora a proposta nossa é essa, trabalhar nesse sentido. Então, nós pensamos com a conferência ser esse start. A conferência faz o professor fazer essa oficina de futuro, o aluno olha para a árvore e coloca nas folhas da árvore o seu futuro, seus sonhos. Então, o que eu quero? Cria um cenário de futuro. A pedagogia dos sonhos também. E aí volta para o aluno e fala agora, de acordo com o seu sonho, escreva a pedra para esse sonho acontecer. Quais estão sendo as pedras? Então, por exemplo, o meu sonho é a gente ter... A minha pedra é o vazamento de água na escola. E agora o meu sonho é que esse vazamento de água, que a gente economize água, porque na minha comunidade está faltando água potável. Tem um rio, mas está poluído. Então, calma aí, a gente tem um sonho e tem uma pedra. Né? A pedra mostra que é a torneira que está vazando, mostra que é um rio que está poluído. E o sonho é a gente mudar esse cenário e a gente ter água potável de uma forma mais democrática. E aí, então, o aluno agora pega o tronco, vai construir o tronco. O tronco é o quê? É o projeto para que isso se realize, esse sonho se realize. Então, o tronco dividido em 3 partes. O que eu faço, o que nós fazemos e o que eles devem fazer. E agora a gente vai focar no que eu faço. Que fantástico. Inclusive porque o que a gente encontra quando esse trabalho que é voltado para a vida mesma, né? A vida da água, nós somos água, 70% no mínimo, né? Mas assim, é um projeto pedagógico que esteja direcionado para a vida, que é o sonho de tantos educadores que a gente encontra na história da humanidade, tanto do Ocidente quanto do Oriente, né? Uma educação que esteja voltada para a vida e para levar a criança, o adolescente, a perceber que ele pode ter um sentido de viver.
e um sentido de viver em conexão com o sagrado da vida em tantas manifestações. Então, eu vejo que esse projeto pedagógico que você está desenvolvendo, eu fico assim agradecida a Deus, né, por poder estar compartilhando com você essa experiência. E nós estamos trabalhando juntos, inclusive, né, Henrique, com a pedagogia das virtudes. E na pedagogia das virtudes, me parece que os maiores educadores, os maiores pensadores que trataram da questão da virtude, desde Sócrates, né, Platão, Aristóteles, mas nós temos assim uma trajetória muito rica de muitos educadores. Todos eles falavam da virtude. A virtude é aquele movimento, é aquela força que dá a ação para que o humano se faça humano. Por exemplo, na pessoa, no educando, no educador. Quer dizer, como a educação para o meio ambiente, a serviço da vida, como você colocou para a gente, como ela vai exigir uma prática efetiva dessa pedagogia das virtudes. Não sei como é que você vê isso, né? São várias virtudes, porque nesse momento, tratando da experiência desse sonho desse adolescente, ele quer a água potável. Ele vai precisar de algumas virtudes para que isso possa ser colocado. Como é que você vê isso? Então, a gente percebe que o nosso caminhar é muito próximo, né? A educação ambiental caminha realmente para a gente ter um novo estabelecimento de um plano de convivência global. Esse plano de convivência global é você ter novos valores inseridos no processo humano, né? E a escola, através da educação ambiental, tem um papel preponderante nisso, que a gente entender o outro como um ser complementar às nossas necessidades, não é um ser em disputa com as nossas necessidades. E para a gente pensar isso, a gente começa a entender que a cooperação é muito importante. E cooperar de uma forma afetiva é mais importante ainda. Então, mudança de valores e a inserção dessas virtudes no processo educativo é o surgimento de um novo planeta, através de uma nova educação. Sim, de uma nova educação. De uma educação agora, que a gente universalizou, uma educação com qualidade. Com qualidade, com vida, com amor. Paulo Freire dizia, não se pode falar em educação sem falar de amor. Então, uma educação a serviço da vida, para a vida e na vida. E a gente vai parar de ficar à margem da vida. É uma educação que qualquer aprendizagem, na arte de aprender, aí eu penso em Krishnamurti, né? A arte de aprender, a arte da presença, a arte de estar presente na vida em comunhão com a vida. Então, eu vejo que esse projeto da Secretaria de Educação é riquíssimo. E nós, infelizmente, estamos terminando o nosso programa de hoje. Tão interessante com essa conversa. Me parece que quando a gente pensa numa educação de qualidade, nós estamos falando de uma educação que está a serviço também e principalmente daquelas pessoas mais carentes, né? Aquelas pessoas que têm uma sede de estar em comunhão com a vida nelas mesmas, mas que a miséria, a injustiça social não permite que elas possam desfrutar com tamanha liberdade do reino do Espírito. Então, nós estamos encerrando o nosso programa. Queremos que você medite um pouco nisso que foi falado aqui hoje e vamos voltar, mais uma vez, lidando com essa temática da educação. É um papo super, porque é um papo que está relacionado como a educação pode, de fato, servir a vida na dimensão maior do reconhecimento. Estamos alegres por poder estar compartilhando com você a certeza de que é possível uma nova educação movida pelas virtudes, né, movida pelo amor e movida pela consciência que nós estamos, nesse momento, construindo uma nova humanidade.